Muito boa noite, estamos de volta aqui, Estúdio B, Central de Entrevistas, no Hotel Red Roof, aqui em São João de Meriti. Mais uma vez, esse espaço democrático que vem debatendo as coisas da Baixada, especialmente a política da Baixada, gente que faz e acontece aqui nos municípios, nos 13 municípios que compõem a região, sobretudo aqui as grandes cidades, São João, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Também viemos recebendo alguns convidados de outras partes do estado do Rio de Janeiro, o que muito nos alegra que esse programa aqui tem chegado realmente a todos os cantos desse estado do Rio de Janeiro, discutindo a política fluminense. Hoje aqui eu tenho o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, Igor Porto, que vai ser o nosso entrevistado. Aqui ao meu lado a Thaís Fatioli, jornalista que vai nos ajudar. E eu sou Marlon Brum e convido todos aí que estão do outro lado a mandarem para a gente a sua participação através de perguntas, através de sugestões, críticas. Isso muito engrandece o nosso debate. Eu dou as boas-vindas aqui ao Igor Porto. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. É uma honra, Marlon, porque na realidade eu conheci você brevemente quando foi mediador lá, o coordenador do debate de 2016, exatamente. Quando eu coordenava a campanha do Carlos Augusto, delegado, e foi sensacional, brilhante. Até mesmo pelo legado que você deixou aqui no jornalismo da Baixada. Então, uma honra para mim estar aqui. Agradeço. Thaís, obrigado por conceder seu último dia de férias comigo aqui. Obrigada. E a Thaís vai agora dar um breve relato, fazer um breve relato da carreira do Igor Porto até agora a chegada à Secretaria de Segurança Pública de Nova Iguaçu. É isso aí. O Igor, além de secretário de Segurança, cursa graduação em Gestão Pública na FGV, tem 35 anos, foi candidato a deputado federal aqui no Rio de Janeiro pelo PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, tendo conquistado 8.000 votos. Ele é primeiro-tenente da Infantaria da Reserva do Exército Brasileiro, não é isso, Igor? Não remunerado, é isso. Isso, E segunda classe. Exatamente. Participou da formação das tropas militares que atuaram na missão de paz do Haiti, não é isso? Operação MINUSTAH, exatamente. É isso aí. Tem uma vasta experiência na Polícia Especial, não é isso? Polícia do Exército, Polícia do Exército, isso. E especializado também na segurança de autoridades, né? E agora você vai participar e contar um pouco da tua experiência para a gente. Boa noite. Tá ótimo. É um resumo, claro que pela minha idade também está em constante evolução, a ideia é essa, mas a minha atribuição dentro das forças militares é até uma questão importante de ser dita, que na realidade o meu vínculo oficial com o Haiti foi exatamente na formação básica de todos os soldados da turma de 2004 e 2007, que compuseram, de fato, a Operação MINUSTAH. Então, toda a parte de instrução, inclusive quando eu chefiei a terceira seção, e para a terceira seção é responsável por todas as operações, todas as integrações com instrução. Então, esse foi meu viés oficial com a operação, tá? E, inclusive, dentre esses cursos, eu tive a oportunidade de também cursar na parte militar, onde eu sou oriundo de formação também. Tive a oportunidade de servir no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, tá, em Manaus, onde cursei cursos operacionais, como curso de operações na selva, enfim. Tive a oportunidade também de uma interação junto com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, por ter sido oficial da 1ª Companhia de Polícia do Exército na Vila Militar. E, para título de informação e curiosidade, a Vila Militar é guarnecida oficialmente pelo Exército. A Vila Militar em Deodoro é a maior vila militar da América do Sul. Então, ali, não só eu, como todos os oficiais que compuseram ali a companhia, tiveram essa oportunidade de gerir esse título, que foi tanto a segurança ostensiva, a preventiva, trânsito, tudo. Entre outros cursos que, inclusive, você perguntou da pasta aqui, então está aqui para externalizar e como medidas comprobatórias aqui. Tá certo. Eu faço uma primeira pergunta, secretário. Claro. O senhor avalia que haja necessidade de municípios terem uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, já tendo o Estado todo um aparato voltado para a segurança pública? Então, na realidade, existe uma confusão, um conflito de entendimento de segurança pública. Se você pegar o artigo 144 da nossa Constituição, ali você tem uma disseminação das forças de atuação policial. Você tem da esfera nacional, que você tem a Polícia Ostensiva, que é a Polícia Rodoviária Federal, inclusive aquela que a gente nunca viu, pelo menos eu nunca vi, a Polícia Ferroviária Federal. Você tem a Polícia Judiciária,
que é a nossa Polícia Federal. No âmbito estadual, você tem, como ostensiva, a Polícia Militar. Em alguns estados, você tem também a Polícia Rodoviária Estadual, que tem a responsabilidade de guarnecer a segurança nas rodovias estaduais. E você tem a Polícia Judiciária, a Polícia Administrativa, que é o link direto com o Judiciário, que é a nossa Polícia Civil, a investigativa. No município, tá, no parágrafo 8º do artigo 144 também, ela diz que os municípios poderão, não deverão, poderão instituir a sua guarda municipal. Aí tem aquelas discussões ainda que, inclusive, está levando até em altos coturnos no STF, enfim, de audiências que querem transformar em polícia municipalizada. Em 2014, foi sancionado pela Dilma uma lei complementar 13.022, que ela resume o Estatuto da Guarda. Com esse estatuto, a Guarda Municipal, que tem como a sua atribuição primordial a prevenção, ela passou também a ter ali como dever a ostensividade, inclusive também externando ali a possibilidade de ter o porte de arma funcional, de acordo com a quantidade de habitantes desse município, e até mesmo fora da função ir e vir de casa para o trabalho, como é o caso do nosso município de Nova Iguaçu, que tem aproximadamente 900 mil habitantes. E, enfim, então, na realidade, esse conflito de entendimento que a polícia, vamos chamar assim, né, a polícia municipalizada, não é só, ou melhor, a segurança pública municipal não trata de ostensividade, atribuição primordial, função assim, básica mesmo, é a prevenção. A prevenção da violência, a prevenção da criminalidade, a garantia. Você defende o armamento da Guarda Municipal? Então, na realidade, eu particularmente defendo, sim, desde que você tenha uma responsabilidade, inclusive isso está previsto no Estatuto, que você tem que ter todo o acompanhamento de formação das forças as forças auxiliares policiais, como cada PM, da Polícia Civil. Eu falo que eu apoio, por quê? Porque, vamos supor, eu, como oficial na Vila Militar, na Companhia de Polícia do Exército, eu formei recrutas com os 18 anos. Você tem a formação de 1 ano, que o soldado recruta se forma em núcleo básico, tá? E esse núcleo ele já está apto a guarnecer a segurança na Vila Militar. Quando eu falo guarnecer, é totalmente. Tá? Você é armado e a gente nunca teve um incidente, pelo menos na gestão que eu lembro que eu tive e nas demais também. É tudo uma questão da conscientização, porque, via de regra, entre o gatilho e o dedo existe uma cabeça que pensa. Toda arma é inofensiva, que é o Agora, problema. o contato com o guarda municipal, com a população, é sempre maior do que se a gente fizer a comparação com o Exército. E outra também. E os mecanismos de controle e até instrução do Exército não podem ser comparados ao de um aparato municipal. Perfeito. Aí que está. Como a gente vai atribuir, inclusive a lei orgânica aprovada tem a autorização já sancionada da utilização do porte de arma. A formação ela vai dizer, de forma condizente, o tipo, o modo da utilização. Então, a gente pensa desde já como a gente vai, se Deus quiser, nos próximos meses, já iniciar, inclusive, homologamos já a empresa vencedora que vai montar o edital. Então, acredito que no próximo mês nós já temos já a abertura das inscrições e até o final do primeiro semestre, a gente já tem já as guardas formadas, se Deus quiser, já atuando na rua. E existem as formações complementares. Então, essas formações complementares irão passar sempre Mas o primeiro passo em Nova Iguaçu seria, então, uma formação da guarda. Que perfeitamente. Exatamente. A questão de se armar exatamente. Ou não, porque não tem nem guarda municipal. Exato. Ainda, né? E vai ter, obviamente, ali iniciando com um grupo tático, um grupo... Que é curioso, né? Um município grande não ter a guarda, Não ter a guarda municipal, é curioso. É o único município do estado do Rio de Janeiro que não tem a guarda municipal. 187 anos. Mas, enfim... Mas tem que correr, né? O ano eleitoral vai ter que ser... Exatamente. Mas, assim, a gente está planejando. Então, assim, e outra coisa, voltando, só para me responder, é importante, sim, ter uma segurança municipalizada, uma segurança pública municipalizada, porque, como eu falei, a garantia da proteção pessoal, da proteção do patrimônio, isso tem que ser existente por servidores que têm o poder delegado do Estado, o poder do município. Qualquer tipo de contratado não tem esse poder de polícia municipal. Então, é questão sine qua non a gente ter a guarda para responder e, dentro de uma administração direta, ser competente para fazer essas autuações, essas multas, essas repreensões, principalmente prevenção.
a nossa básica, a nossa linha mestra, a nossa espinha dorsal vai ser prevenção, uma gestão horizontal, onde possa ter convênios, parcerias com educação, principalmente com assistência social e prevenção. Entendi. Agora, voltando a esse ponto, mais uma vez, a Guarda Municipal, se ela bem formada, bem aparelhada, não seria já suficiente, já não prescindiria de uma criação de uma outra secretaria municipal, tendo uma Guarda Municipal, ou, no seu modo de ver, não? Teria então, a segurança pública ela não é apenas a Guarda Municipal. Né? A segurança pública ela comporta outras estruturas que já eram existentes no município, como o controle urbano e a postura. Então, eram duas células, tá? Que não estavam... tiveram umas modificações, mas que agora eu estou compilando dentro da secretaria. A ordem pública ficava em que... Exatamente. A ordem pública está sendo criada a nova estrutura da SENSEG, que é a nossa Secretaria de Segurança Municipal. Então, o que é controle urbano, o que é postura, ela está sendo vinculada e vai ser originado à ordem pública. Tá? E cada uma nas suas esferas de atribuição, mas para conseguir ter um norte de comandamento mais único e fácil de gerir. Tá certo. Vocês têm planos de integração com Força Nacional, estadual, né? Como é que está essa relação em Nova Iguaçu com o governo do Estado? Polícia Militar é insuficiente? Qual o quadro de segurança no município? Assim, não é apenas o caso de Nova Iguaçu, o caso da Baixada. Você tem pela ONU uma estatística de, digamos assim, uma média padronizada de um policial para cada 450 habitantes. Você parte para Leblon e Ipanema, você tem um policial para cada 200 habitantes. E aqui no município, ou melhor, na Baixada, você tem um policial para cada 1.250 habitantes. Claro que, eu conversando até com o comandante da área, o Coronel Busnello, do 20º, que guarnece segurança para o município, está fazendo um trabalho espetacular, tanto intramuros como também para os municípios que ele guarnece. É como se fosse o síndico da escassez. Né? Então, o comando atribui de uma maneira parceira, tá? Mas, obviamente, existem as suas funções. A gente conseguindo atuar na prevenção, obviamente, vai ajudar muito nessa integração. E a Guarda Municipal, a SENSEG, a Secretaria como um todo, vai estar extremamente integrada. Inclusive, um ponto que a gente está levantando, e com certeza vamos efetivá-lo, sair da intenção, é o GGM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipalizada, onde a gente vai trabalhar full-time com os outros órgãos da competência policial estadual. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, inclusive de forma consultiva com os Conselhos de Segurança Municipal também, a qual nós já conversamos bastante e vamos ter um diálogo aberto sempre. Quantos homens a Guarda Municipal de Nova Iguaçu pretende ter? Então, por lei, ou melhor, por lei, pelo estatuto, a gente tem 0,2%, que é o teto, em relação à quantidade habitacional, então, de habitantes. Então, vamos dizer que a demografia de Nova Iguaçu, se não me engano, são quase 900 mil habitantes, ou um pouco mais. Então, ali, fazendo uma conta rápida, desculpe minha questão exata, eu acho que são 1.600 ou um pouco mais de guardas que nós podemos ter. Inicialmente, a gente está prevendo para 100 guardas municipais. É um início que a gente vai fazer, mas, a princípio, o efetivo da tropa vai ser esse. Isso até porque por conta dos cofres públicos. Sim, tem que ter uma previsibilidade orçamentária, que já foi feita, está tudo dentro do seu padrão. A gente vai enfim, evoluindo, se Deus quiser, para o que a cidade merece. E o programa Segurança Presente Iguaçu Mais Segura, eles estariam integrados nessa... Na realidade, o Iguaçu Mais Seguro... Bom, antes de tudo, o Segurança Presente foi um gol de placa, eu acho que em todos os municípios. Graças a Deus aqui eu não tenho nenhum problema em falar que foi um alinhamento muito grande da Força Legislativa. Né? O irmão que eu tenho, que é o deputado delegado Carlos Augusto, ele trabalhou muito, inclusive, independente de vaidades, de nada, que eu acho que o ambiente acaba exacerbando em alguns momentos na vida política, mas em parceria mesmo ali com o município. Tanto é que Nova Iguaçu é o único município fora da capital a receber 2 polos, 2 bases do Segurança Presente, no centro, em Auschwitz, e, se Deus quiser, breve também em Miguel Couto. Então, o trabalho da Segurança Presente é praticamente como se fosse o trabalho da Guarda Municipal. Claro que tem a ostensividade da Polícia Militar, mas também tem uma casadinha que foi
sensacional, que são os egressos das Forças Armadas. Você tem um nível de desemprego muito grande, os egressos ficam 8, 9, às vezes até 10 anos, e você depois, para ter essa recolocação no mercado de trabalho, para soldados e cabos, é muito complexo. Então, foi feito um trabalho, um programa que aperfeiçoou, e esses egressos estão tendo uma função de acompanhar a abordagem, de filmar as ocorrências. Então, está sendo muito aproximado com a população. Então, a referência dos policiais militares, inclusive, meio que corta aquele choque de ser o repressor, opressor, né? Digamos assim, que acabou que a cultura nossa, de últimos anos para cá, veio acontecendo. Em relação à segurança presente, você falou, e o Iguaçu Presente. Iguaçu Presente. A Iguaçu Presente é um projeto que a gente vai lançar ainda, também está na pauta, que na realidade é uma extensão da função do CONIG, que é o Centro de Operações de Nova Iguaçu, tá? E, assim, se você fosse me colocar numa caixa ideológica, eu tenho um viés liberal. E esse viés liberal, ele, não é que eu digo a pele, mas ele reza muito a colaboração efetiva da sociedade civil organizada, da sociedade empresarial, da sociedade comercial. Então, você tem uma noção. Vamos supor, o CONIG, hoje, é nossa central de operações Nova Iguaçu, ele comporta... Hoje, efetivamente, 75 câmeras, tá? Câmeras de alto padrão. Já voltou a operar? Iremos reativar. Tivemos uma reunião agora com o prefeito Rogério Lisboa, mais secretário de Transporte, que a CONIG está comportada na estrutura da Secretaria de Transporte, que vamos ter que trabalhar em convênio, em parceria, está tudo certo já, que acaba atendendo as duas políticas públicas. E 65 câmeras, se não me engano, já estão aptas, só que a gente vai estender. Você tem um município que é a maior extensão territorial da Baixada. Você tem que, inclusive, é um ponto que nós estamos conversando já, abrindo diálogo com os titulares de área, com o comando, para a gente remapear a mancha criminal da cidade, para ver se a localização das câmeras atuais é conveniente ou não. Então, a gente vai fazer esse estudo já para o quanto antes possível. E também esse Iguaçu Mais Seguro vai ser uma forma de a gente buscar voluntários da sociedade. Você tem um exemplo, Nova York. Nova York tem 17 mil câmeras. Você pega Pequim, com 400 mil câmeras, Londres, com 500 mil câmeras, e apenas 2/3, ou melhor, 2/3 dessa quantidade da iniciativa privada. São câmeras do seu condomínio, são câmeras da sua casa, câmeras do comércio, que estão, obviamente, voltados para os logradouros, claro que não para não ferir ali a intimidade ali. Integrados ao sistema. E isso vai ser exatamente esse programa, esse Iguaçu Mais Seguro, nada mais nada menos que uma plataforma onde vai conectar essas câmeras que vão captar as informações, facilitando o trabalho investigativo, principalmente. Então, você vai reduzir o custo do erário, você vai levar a economia, você vai ter uma inovação, tecnologia, principalmente inteligência. Tá? Então, o programa é esse. Cada um que for aderir, nós acreditamos que a gente tem uma expectativa que até o final do ano a gente consegue instalar 500 câmeras participativas da sociedade civil e da sociedade empresarial. Em cima disso, você imagine quantas câmeras a gente pode aderir. Então, a gente vai fazer um programa de mídia forte, a gente vai fazer audiências públicas, reuniões para poder convidar. Eu tenho certeza absoluta. Verdadeiramente, Nova Iguaçu tornar um Big Brother, então. Essa é a intenção. Um Big Brother sem ferir a propriedade privada, que isso aí é uma condição... mais do que importante para a minha ideologia. Tá certo. Estamos aqui no Estúdio B Central de Entrevistas com Igor Porto, secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu. Eu convido vocês novamente a mandar perguntas para nós aqui, para mim e para a Thaís Fatioli, direcionadas ao secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu. É uma forma de vocês também participarem do nosso programa. Secretário, o senhor tocou num ponto aí que a sua vinda para Nova Iguaçu é muito atribuída à atuação do deputado Carlos Augusto, delegado Carlos Augusto. Uhum. E, num primeiro momento, causou um estranhamento, porque ele era opositor, muitas vezes ferrenho opositor ao atual prefeito, e agora parece namorado de adolescência. Como é que o senhor vê esse cenário, essa desconfiança na sociedade iguaçuana e até na Baixada Fluminense, essa união, até é o que pode se prescindir dessa sua vinda agora para a Secretaria de Nova Iguaçu? Então, a gente tem que segregar alguns fatores. O primeiro fator é que o delegado Carlos Augusto, ele praticamente não teve nenhuma atitude decisiva em relação à minha vinda para cá.
Isso foi uma questão particular minha. Segundo, tanto ele quanto a mim, principalmente ele que eu tenho uma deferência por admiração, por irmandade, a gente trabalha política pública. Política eleitoral, ela sequer foi mencionada, inclusive porque é por respeito, primeiro ano de mandato, infelizmente, na Baixada existe uma antecipação eleitoral muito grande. O caboclo acaba de se eleger, já está pensando nas eleições municipais. Né? No Estado, exatamente. Nosso governador que o diga. Exatamente. Chegou enfim. agora, quer não é nem sentar na janela, na cadeira do piloto. Exatamente. Então, enfim, acaba tendo, né, outra interpretação que acredito que não é a minha visão e muito menos a visão do delegado Carlos Augusto. E a gente está trabalhando política pública. Na realidade, é uma oportunidade de entender um pouco como você pode tornar mais pujante uma atividade em qual a gente se considera possivelmente colaboradores. Então, assim, foi uma decisão particular minha, tá? E se tiver sucesso, toda a minha equipe, se Deus quiser, o legado vai ficar. Não, tudo bem, foi uma decisão particular sua de aceitar o convite. Mas o senhor nega, então, que houve alguma intercessão do deputado junto ao prefeito da cidade para que fosse acho que o seu nome escolhido? Não, acho que, na realidade, o prefeito Rogério Lisboa ele tem uma visão que eu já interpretei, uma visão de cooptar, obviamente, ali as melhores intenções. Tá? E foi feito isso, não tenho dúvida alguma. Inclusive, em diversos momentos, a gente pôde ter a oportunidade de conversar sobre a segurança do município. E o delegado Carlos Augusto é deputado estadual. Então, assim como ele está tendo os olhos por uma possível, vamos chamar assim, de base eleitoral em Nova Iguaçu, por ter sido, inclusive, o candidato mais votado na cidade, a gente faz isso também em outros municípios, no estado inteiro. Então, com toda assertividade, o que eu posso dizer é que existe a intenção de colaborar na política pública. Eleitoral, não me envolvi, não é o foco. E, obviamente, a candidatura dele ou não é uma coisa que, de fato, diz respeito a ele. Eu não estou me envolvendo nisso. Mesmo tendo sido chefe de gabinete, com muito prazer e responsável também por analisar e acompanhar a Comissão de Segurança Pública da Alerj, a gente tem esse foco política pública. Eleitoral, ainda não estou me mexendo. Entendi. Igor, a sua chegada teve um clima de... O secretário anterior foi dispensado por WhatsApp, e isso gerou uma certa polêmica. Como é que foi essa questão? Você se sentiu desconfortável? Isso já foi superado? Eu acho que já foi superado. Particularmente, eu espero que não me interpretem mal, eu acho que o WhatsApp é um meio de comunicação contemporâneo. Vídeo que relações iniciam começam pelo WhatsApp. Mas foi uma questão discricionária do prefeito, inclusive eu só pude ter acesso quando foi exposto pela mídia. Eu achei até mesmo uma mensagem, enfim, particularmente, tá? O coronel que me antecedeu na gestão da Secretaria de Segurança, eu tenho convicção que ele tem relevantes serviços prestados na corporação e na Baixada Fluminense, nada contra, mas assim, eu não olho para o retrovisor, eu olho para frente. Cada um interpretou. O senhor particularmente se sentiria confortável se recebesse do prefeito do município, daqui a 3 meses, tomara que não, uma mensagem por WhatsApp se dispensando? Particularmente, assim, eu respeito o sentimento de cada um. É muito subjetivo isso. Eu não quero aqui tornar preponderante em relação a... Não é. Mas eu não acho que... Não, acho que política pública, para mim, eu vejo a política... muito com outros olhos, acredito eu, mas eu não me sentiria, sinceramente, ofendido, não. Nem Não me sentiria ofendido. Desconfortável? A princípio, não. Tá certo. O senhor não só foi chefe de gabinete do deputado estadual Carlos Augusto na Alerj, como também comandou a campanha dele a eleição, né? E o senhor falou também que não tem nada essa questão eleitoral, sua vinda por enquanto para cá, para o município de Nova Iguaçu, município base, né, eleitoral do deputado Carlos Augusto. Agora, o senhor, como um estrategista político, né, pode ser assim dizer, não acha que fica difícil daqui para frente o deputado se comunicar com o seu eleitorado, tendo essa proximidade tão íntima agora com o prefeito de Nova Iguaçu? Como é que ele vai se colocar amanhã ou depois, como uma alternativa à atual gestão do município? Bom, eu repito, desculpa a minha redundância aqui, mas eu acho que existe um hiato muito grande nas interpretações. Um lado você tem um candidato A, outro lado você tem um candidato B. Podem ser opositores nas eleições,
E esse ato ele tem que ser completado por aquele ser, por aquela entidade que mais devemos importar, que é a sociedade. Então, se no meu caso, claro que é uma decisão onde eu estou um passo do céu, um passo do inferno, tá? Não tenho dúvida alguma disso. Mas se eu tiver sucesso nas efetivações das ações públicas, eu tenho certeza que a sociedade vai sim entender, né? Então, essa é o meu desafio. E, claro, eu coloco, obviamente, o delegado Carlos Augusto nesse cenário como você bem disse. Mas eu estou convicto que as coisas vão dar certo sim, a gente está com uma equipe muito técnica e a gente vai avançar, se Deus quiser. E outra coisa que é importante ser ressaltado, que a parte desse viés eleitoral, sinceramente, eu estou muito tranquilo. Resumindo, eu não vou... O seu sucesso, você acha que vai agregar mais a imagem do prefeito ou a imagem do deputado? Bom, eu acho que o meu sucesso vai agradar mais a sociedade. Independentemente também do seu, não estou desmerecendo o senhor. Não, claro. Mas tendo um prefeito, né, que é o seu chefe imediato, e depois a sua relação muito próxima com o deputado Carlos Augusto. A leitura que a sociedade vai fazer, em parte, claro que em parte o sucesso vai ser atribuído ao senhor, mas também vai tentar identificar se o sucesso é do prefeito Rogério Lisboa ou do deputado Carlos Augusto. Eu acho que é normal, eu acho que isso é normal. A gente tem que parar com assim, eu interpreto muito que a vaidade estraga muito o setor público, né? A politicagem estraga todo o setor de política pública. Então, acho que isso foi uma forma muito pensada, uma decisão muito pensada e extremamente disruptiva. É fugir do padrão, né? E espero que cada um possa ter um pouco mais de maturidade política para poder tomar decisões e colocar em frente dos seus princípios, das suas ambições, você colocar ali. Se der certo, ótimo, todo mundo sai ganhando. Se der errado, infelizmente, espero que alguém entre e faça melhor, assim, faça o que tem que ser feito, né? Agora, você considera a possibilidade de concorrer na próxima eleição como vice, por exemplo, de um dos dois? Até porque tem uma votação expressiva. 8 mil votos, sendo a grande maioria deles no município de Nova Iguaçu, né? 2.000 e tantos votos desses 8 mil foram em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem grandes nomes. Eu sinceramente, não parei para pensar nisso. Acho que é uma decisão que cabe uma composição do prefeito Rogério Lisboa. Também vejo que, por mais que tenha uma estrutura já pensando nisso, mas acredito que, pelo que eu estou enxergando, o meu sentimento que ele está voltado, sim, para efetivar a preocupação, inclusive na parte da qual respondo, é uma preocupação iminente, constante, para se resolver as demandas que estão reprimidas e os projetos. Então, eu estou com uma autonomia muito bacana, ele está sendo um grande apoiador, então não estou tendo aquela sensação de esvaziamento de política pública e só enxergando a eleitoral. Então, enfim, agora... Por enquanto, foco na segurança. A questão de vice realmente não me compete. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, isso aí é uma... Voltando àquela questão da guarda, secretário, o senhor falou ser favorável à utilização de armas pela Guarda Municipal, pela futura Guarda Municipal de Nova Iguaçu. Essa utilização de armas, em último grau, seria arma de fogo realmente? Ou porque tem várias graduações de arma não letal e arma de fogo. Não, sim, seria arma de fogo? Arma de fogo. Assim, como eu falei, a forma que você implanta não é uma forma que eu vou instituir a Guarda Municipal, uma vez instituída a gente libera o porte. Não é isso. Existe uma matriz programática para que o guarda possa ter o porte da arma. Vamos dizer que o porte funcional, tá? Que não tem a extensão do porte funcional. Você tem um SINASP, que é o que comanda tudo isso. Você tem que ser avaliado, cada guarda avaliado pela Polícia Federal, que dá, digamos assim, um alvará, ou que norteia para que o SINASP dê o alvará. Então, é um processo, de certa forma, muito técnico, às vezes moroso, tá? Mas eu defendo, sim, uma equipe que vai ser disruptiva também, mas que possa utilizar. Mas lembrando, em nenhum momento a gente vai ter como foco a ostensividade. Tá? A nossa primazia é trazer a prevenção como célula-tronco do negócio, ali, a célula-máter, melhor dizendo, e poder trabalhar políticas de prevenção a todo momento, que
A pior coisa é quando você tem que atuar na ostensividade, que, enfim, aí você já passa para um cenário que alguém vai chorar por isso. Então, é ruim, a intenção não é essa. A utilização só para quem está nos assistindo, a utilização da arma, eventualmente pela Guarda Municipal de Nova Iguaçu, seria, talvez, em última instância, então, não tem no seu modo de ver. Com toda certeza. Não é? Claro, não quer dizer que rivalizar com a atuação da Polícia Militar. Não, de forma alguma. Não. Isso a gente trabalha muito com a questão dos delitos de pequeno potencial ofensivo. Hoje em dia, se você colocar, por exemplo, um guarda municipal fazendo ronda na Chá de Madureira, obviamente ele vai estar muito exposto. E eu não vou não vou cometer esse crime com a gente, toda humildade, mas a gente da Senseg, não faria isso. Então a gente tem que ter uma equipe de fato treinada para servir como exemplo às demais formações. Então, assim, são áreas de risco em alguns determinados locais que a gente não pode deixar exposto. Mas qualquer tipo de conflito em área conflagrada, isso faz parte de uma tropa mais estruturada, de uma tropa com mais tecnicidade e com a sua função, que é a Polícia Militar. Não seria com a gente, não. A gente está com uma audiência boa, pessoal que está acompanhando pelo Facebook e que manda algumas perguntas. Tem uma pessoa aqui que não se identifica, mas eu vou fazer a pergunta, ela vai saber que é a resposta para ela. Ele falou, boa noite, queria saber, senhor secretário, sobre a desorganização que está o bairro Rancho Novo, carros parados na contramão. Teve até um caso semana passada de um casal que foi passar com um carrinho de bebê e não conseguiu passar, pois tem flanelinhas na rua sem autorização da prefeitura. Perfeito. Então, isso aí ele já cai naquela estrutura que eu falei para você, que é a ordem pública. Quando você fere a pessoa, né, você fere o próximo pela falta do respeito, isso é problema de segurança pública, que isso vai reverberar num problema maior. Então, a gente tem que prevenir. Então, essa prevenção, o Rancho Novo, inclusive, nós inauguramos uma ação que se chama Balada Legal, né? E isso acontece em horários de entretenimento, as pessoas vão curtir, mas tem que ter o respeito ao solo público, tem que ter respeito à organização pública. E onde não há organização, onde não há controle, você acaba atraindo também pessoas que querem trabalhar, ou melhor, querem se divertir, mas de forma destemperada. Então, já conversei com o secretário de Transporte, o Leonardo, que é um grande parceiro também. A gente vai fazer uma operação, sem sombra de dúvidas, para os próximos dias, para conter, deixando bem claro, a ideia não é reprimir, a ideia é conscientizar, é abrir um diálogo, buscar um bom senso, porque, obviamente, o comércio ele tem que ser pujante, o comércio é gerador de emprego, o comércio é gerador de renda, mas a gente quer que eles tenham também o respeito ao solo público, ao espaço público, sem importunar a sua vizinhança, e é isso. Tá certo. Eu tenho outra pergunta aqui do Christian Unger. Igor, o prefeito então tirou um coronel, que foi o seu antecessor, e o colocou como secretário de segurança. O que o senhor acha que pesou na sua experiência para que o prefeito Rogério Lisboa optasse pelo seu nome? Acho que ele detém mais especificamente sobre as suas qualidades, seus atributos na área de segurança pública. Ou sobre a patente, né? Então, na realidade, assim, como eu falo, existe uma confusão de segurança pública. A gestão de segurança pública não é uma gestão, digo, municipalizada, tá? Não é uma gestão onde você tem que ter uma visão de conflito. Não estou dizendo que é o que foi feito na gestão passada. Mas o que eu atribuo 100% é uma gestão estratégica, onde você possa instituir um programa de excelência gerencial. Tá? Isso, graças a Deus, eu tive uma grande oportunidade, nos últimos 9 anos praticamente, de ser um executivo dos maiores grupos empresariais do Rio de Janeiro, e a gente trabalha, eu tenho convicção de dizer que você tem a única possibilidade de gerir quando você mede, quando você gera indicadores. E quando você não faz isso, é impossível ter uma gestão. Então, foi proposto uma situação e o prefeito, por sua discricionalidade, resolveu, mas eu acho que não tenho o que dizer em relação a se vai ganhar ou perder. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, findo qualquer pleito eleitoral, qualquer gestão, a gente está no mesmo barco. A secretaria, com toda certeza, ela tem diálogo aberto, recebo qualquer um para conversar, sou um espírito consultivo, tá? E é isso, e vamos trabalhar em conjunto. Eu não vejo nenhum impacto nesse momento. É esperar para ver se a minha gestão estratégica funcionar,
Se Deus quiser, a gente vai avançar. Tá certo? Pode falar, Thaís. Não, secretário, você tocou na questão da balada legal, né? E o Júnior Souza faz uma pergunta, ele fala assim, ele está falando em fazer um choque de ordem nos bares em Nova Iguaçu. Por que não faz também nas lojas no centro, que colocam suas mercadorias nas calçadas, atrapalhando a passagem das pessoas? E isso tudo nas vistas da fiscalização. Eu acho que já há um movimento nesse sentido, né? Então, na realidade, sim. Eu estou há 15 dias na secretaria. A gente está fazendo um mapeamento, a gente está enxergando e, claro, nós temos que traçar prioridade, né, do mais aviltante até o menos complexo. E a gente vai chegar assim, o choque de ordem, digamos, parafraseando o amigo, ele não vai ser por um lado, não. A gente tem consciência social e a gente sabe que o dilema do acorda arrebenta no lado mais fraco, não. A gente vai contemporizar e, claro, se tiver ferindo o nosso código de postura, não tenha dúvida que a gente vai regularizar e usar as ferramentas legais para isso que a Secretaria tem. Você disse que dá há 15 dias na pasta, né? Já deu para familiarizar com o município de Nova Iguaçu? Esse complexo município grande, vasto, com... Bastante. Né? Então, na realidade... Como é que você está encarando isso? Assim, eu estou encarando com sangue nos olhos e faca nos dentes, né? Mas, principalmente, eu tive a preocupação de alimentar a Secretaria com tecnicidade. Então, eu conversei muito com o prefeito Rogério Lisboa, ele é, desde já, um parceiro no projeto, na proposta. A gente fez a fusão, como eu falei, do controle urbano, da postura, criando a ordem pública. Isso ainda vai ser portariado para instituir de fato. E, claro que algumas coisas daí irão mudar, sem sombra de dúvidas, e a gente vai conhecendo aos poucos vamos chamar assim, dos problemas potenciais, e não iremos administrar os problemas, porque eu acredito que problema administrado vira crise. Então, estou vendo aquilo que exacerbou, vamos consertar, as distorções, vamos consertar, e a gente vai ter um plano macro, porque, na realidade, aquele que senta, minha opinião, humildemente, aquele que senta para gerir tanto uma iniciativa privada como uma iniciativa pública, se não tiver um plano, no meu caso, um plano de segurança, como se fosse um plano diretor, você não sabe. Para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve, né? Então, a gente quer saber e vamos externar isso para a sociedade iguaçuana. Olha, o caminho da segurança pública de Nova Iguaçu é esse aqui. E vocês podem cobrar, como todo direito de pagador de impostos, aonde a gente vai, cada passo a passo, a gente vai ter medições, a gente vai ter exposição de indicadores, em qualquer área, ordem pública, postura, segurança, prevenção, enfim, e assim vai. E a questão dos camelôs, que também tem um componente social que é delicado, né? Muito. E hoje a gente vê a população muito na informalidade, muito desemprego, né? Alto, acaba indo para... Muito. Então, na realidade, a informalidade dos camelôs como eu falei, a gente nunca vai perder o viés social. O prefeito foi bem taxativo em relação a isso. Só que você não pode causar disso uma desordem pública. Não é demérito nenhum para a prefeitura, qualquer que seja, instituir regras. Eu acho que quando você não respeita regras, quando você não respeita leis, vai gerar problema de segurança. Então, a gente está mapeando novamente, a gente vai criar um programa muito mais dinâmico de otimização de tempo. Esse programa vai ser apresentado como, por exemplo, um recadastramento. A gente vai enxergar. A gente sabe que tem muitos ali que são empreendedores individuais, que estão tendo, obviamente, seu sustento ali, como também pode ter outros que não estão com esse mesmo viés. Então, a gente vai entender. Está sendo feito um trabalho de inteligência cooperado com a Polícia Judiciária. A gente vai tentar, obviamente, ali... Tentar não. Tenho certeza que vamos conseguir apresentar um programa, uma proposta muito mais coerente, que não vai pesar nem para o lado do comércio e muito menos para o lado dos camelôs. Até mesmo, por que não, buscar um passo para a dignidade, que é a formalização. A gente vai buscar isso. Contamos demais, a gente vai abrir esse diálogo também com a assistência social para a gente tentar fazer alguma coisa com a Secretaria de Trabalho, enfim, para a gente tentar dar um upgrade na questão da formalidade. Ainda ligada à questão social, o Varão Valoroso Fábio pergunta qual o plano da sua gestão para as pessoas em situação de rua.
Então, isso vai ter que ser uma cooperação total, uma parceria total também com a assistência, com a Secretaria de Assistência Social. Tá? Inclusive, eu conversei com a secretária Elaine, se eu não me engano, ontem com a minha equipe, e ela tem projetos fabulosos já para implantar, já implantados, para implantar. Eu tenho certeza que vai vingar. E a gente, como SENSEG, como Secretaria de Segurança, vai dar o apoio, tá? Mas a gestão propriamente disso é da Secretaria de Ação Social. Agora, secretário, depende, se tudo que o senhor está querendo implantar, depende fundamentalmente de tempo, né? Sim. E lembramos que estamos num ano eleitoral. A ampulheta já né? virou. A ampulheta já virou, já está indo lá. Exatamente. Isso não só o senhor, como o prefeito conta com uma reeleição para poder dar continuidade a esses projetos, né? Sim. É evidente. No caso de não havendo essa reeleição, que legado o senhor pretende deixar, seja para o seu sucessor ou para um outro candidato que venha vencê-lo, vencer o Rogério Lisboa? Então, que legado o senhor pretende deixar? Tu tocou no ponto Porque certo. o tempo é curto, né? Claro, você tocou no ponto certo. Eu acho que é o legado. O entendimento que, de repente, um próximo gestor do Executivo Municipal, caso o Rogério não se eleja, tem que ter, eu acho que é a humildade de reconhecer os trabalhos que foram feitos que vão causar benefício para a sociedade. O tempo é curto, mas como eu aprendi na caserna, se você não tiver os meios, você faz com os meios alternativos. Né? Assim, a essência da equipe que está sendo montada na SENSEG não é você ser medíocre não ofensivo. Lá não vai existir pessoas que vão querer ser mornas. Ou vai ser quente ou vai ser frio. Se for frio, exonera. Se for quente, graças a Deus, continua. Então, a gente vai fazer o melhor independente das condições. Porque eu tenho certeza que quando as condições melhores vierem, será feito melhor ainda. Então, o tempo é curto, sim. Mas a gente quer deixar consciência dos programas e que, se puderem aperfeiçoar, no caso da não reeleição, assim é um desejo com toda a minha certo. Estamos aqui no vontade. Estúdio B Central de Entrevistas com Igor Porto, secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu. Está sendo um sucesso danado, muita gente participando, temos perguntas aqui. Deu Fábio Anni, que é sobre o centro da cidade. Ele avalia aqui que o centro pode ser um polo gerador de boas práticas para o restante do município. O que o senhor tem para falar sobre o centro e, muitas vezes, advertir os moradores do centro dali para que essa nova gestão que tem vindo, como é que o senhor vai se debruçar sobre o centro de Nova Iguaçu? Então, é uma parte sensível quando você fala em geração de emprego. Então, o que a SENSEG pode ser feita ali? Pode fazer e vai fazer. Primeiro, organizar. Eu acredito que quando você, empreendedor, você vai a uma cidade e resolve pleitear o fato de investir na cidade, como comércio, seja lá o quê, você quer ter uma cidade organizada, você quer ter uma cidade com ordenamento público, você quer ter uma cidade com controle urbano. Então, isso favorece a vinda de novos comerciantes. Tá? E a cidade é muito pujante. A gente tem que fazer com que a economia gire ali. E para a economia girar, é um ciclo. Você funciona a segurança, você funciona a organização do espaço público e assim vai fluindo. Então, como eu falei, a gestão da SENSEG vai ser horizontal. Ela não vai verticalizar, horizontal. Então, vai ter parcerias com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria de Trânsito, com a Secretaria de Trabalho, e tudo que puder ser com a Secretaria de Governo, enfim, tudo que puder ter a participação para que aumente a pujança do setor comercial é o que a gente mais deseja. Tá certo. O Alexandre Geleia Carvalho pergunta, ele lembra da questão da violência e cita os bairros, novamente, Rancho Novo, Miguel Couto, e ele quer saber como vai ser feita a seleção dos agentes, imagino que seja a Guarda Municipal, né? Porque a violência nesses bairros está muito presente e ele queria saber se eles estão realmente preparados. Então, na realidade é o seguinte, de repente eu vou complementar a dúvida do Alexandre, né? Isso. Obrigado, Alexandre. Boa pergunta. Na realidade é o seguinte, a Guarda Municipal ela vai ser instituída, ela vai passar sim por uma formação, a gente está buscando convênios para qualificar melhor a formação da Guarda Municipal, vai ter uma gestão muito perene, muito precisa, assertiva em relação à formação da Guarda, mas a Guarda ela vai estar para atuar, como eu falei, digamos, nesse lado que ele levou da discussão, para pequenos delitos. Qualquer outro tipo de violência que exacerbe
a nossa competência, ou até mesmo os nossos meios operantes, a gente vai trabalhar com a Polícia Militar. E aí eu vou complementar. O Segurança Presente, um exemplo. Tá? O Segurança Presente ele está fazendo um trabalho sensacional. Isso você vê os índices despencando a nossa sensação de segurança, que é o cara que às vezes baixa a carteira, que rouba o celular, que rouba o seu relógio, que assalta o ponto de ônibus. Aliás, vamos fazer uma operação disso, se Deus quiser. Também a gente está conseguindo viabilizar o ProEx, que é um novo programa, quer dizer, é um programa que possibilita a gente trazer policiais militares. Isso também é pauta urgentíssima. O Rogério Lisboa tocou pra isso. Para logo, se Deus quiser. A gente já está em processo de formação desse convênio, né? E já tem reunião marcada para a semana que vem. Inclusive, falei com o coronel responsável que o setor do CIPROEX fica no choque. O apoio total do delegado Carlos Augusto. Que não tem ainda o ProEx de Nova Iguaçu. Não, o sistema de ProEx ou de RAIS está enquadrado no sistema do Segurança Presente, que é um projeto do governo do Estado, mas que, obviamente, tem ali o Nova Iguaçu, assim, sou suspeito para falar, até porque não é uma gestão minha, mas estava sendo amparado, digamos assim, pelo governo, inclusive até o Jorge Mussal, que é um grande amigo também, que está como secretário do governo. Hoje, as bases de segurança para Nova Iguaçu são bases de referências. Se você sair e perguntar para qualquer policial militar, para qualquer egresso das Forças Armadas que compõe ali o Cosme Damião, eles vão ter um prazer de falar que estão ali. Inclusive, outros até mesmo pirum, é um modo de dizer um termo, de ir para Nova Iguaçu, porque a estrutura está muito boa. Então, por que não a gente avançar com isso, tentar alinhar cada vez mais em diálogo com o governo para a gente conseguir. O ProEx, ele tem esse sistema do ProEx que a gente vai emplacar, se Deus quiser, breve, ele tem uma contrapartida financeira do município. Tá? Então, é isso aí que a gente está buscando. Inclusive, vai ter também do Estado, que o Carlos Augusto já viabilizou. A gente está formalizando tudo direitinho ali com os convênios para a gente conseguir dar um start quanto antes. Então, a sensação de segurança, tanto na prevenção quanto na ostensividade, vai ser melhor, com toda certeza. Algumas perguntas têm chegado aqui e eu acho importante que o município como um todo, você em particular, faça a distinção, porque, para a opinião pública, grosso modo, a Secretaria de Segurança Pública vem ou substituir ou atuar como se fosse uma polícia militar. Tem essa sensação, e isso tem que ser bem distinto, porque não são forças complementares. Exatamente. Não espera-se da Guarda Municipal, ainda que armada, que vá combater o tráfico, ou roubo de carga, ou roubo de automóvel. Né? Mas isso é a percepção que pelo menos as perguntas que têm chegado, algumas perguntas que têm chegado, retratam essa percepção da população. Até pelo desejo de ver resolvidos esses problemas. Né? Quer saber? Aí transfere, é o que tiver mais próximo. Aí transfere um pouco a competência real. Né? Na realidade, assim, eu até faço um apelo aqui aos ditos participantes da sociedade política de Nova Iguaçu que tentam elevar a discussão para uma realidade. Porque senão acaba que a gente sofre aquilo que Rui Barbosa falava, né, que a ignorância ela é totalmente aviltante, ele totalmente... Enfim. O que acontece é o seguinte... A Guarda Municipal, ou melhor, a Secretaria de Segurança Pública, com a Guarda Municipal, com os outros atributos vinculados a ela vai ter um semblante, uma essência 95% preventiva. Tá? A gente vai fazer de tudo para atuar antes do acontecimento do delito. Junto com o trânsito, porque segurança viária também é segurança. Uma cidade, eu estou avançando muito com o secretário de Transporte, para a gente, e o prefeito endossando muito isso também. Iluminação pública é segurança. É segurança. Então, o mau elemento ele não vai querer cometer um delito onde uma cidade está iluminada. Então, a gente vai fortalecer muito nisso. Inclusive, uma das frentes que a gente vai atribuir também para a SENSEG é a criação do Fundo Municipal de Segurança, que é um grande facilitador para a captação de recursos federais. Tá? É o que facilita. Inclusive, eu até... Enfim, vou resumir. Ano passado... Isso é verba federal, não é um imposto que seria cobrado. Não, é verba federal. Ano passado, 2019, teve uma grande, um escoamento de verbas federais, mas só puderam ser agraciados aqueles que tiveram um fundo municipal de segurança. Então, a gente vai, uma linha de frente nossa, que a gente vai bater muito nisso também. Tenho certeza que, tanto do Executivo quanto da Câmara, a gente, independente da questão política, mas eu acho que a gente vai conseguir
E esse unanimidade trâmite para trabalhar. é possível dentro do tempo que o senhor tem? Então, eu acho que já tem... Esses assuntos estão convergidos com o entendimento tanto do Legislativo quanto do Executivo. Uhum. Eu acho que basicamente, é você colocar, tentar efetivar. Como eu acho que não vai ter óbice por ninguém, as coisas podem fluir. Né? Eu acho que a equipe está preparando já para, assim que terminar o recesso, já entrar, desculpa a expressão aqui brincando, tomar de assalto a Câmara e apresentar as propostas ali para que a gente possa avançar. Eu acho que é possível, acho que não tem que pensar, como diz aquele professor Mário Sérgio Cortella, eu não vou ser um pessimista vagabundo, né? Eu quero ter foco na solução, não reclamar. Então eu concito a todos também, não reclamar apenas, mas tentar focar na solução. E é isso que a gente vai fazer. Eu conto muito com a ajuda de todos os legisladores para a gente poder avançar nisso. O senhor avalia que talvez a sua dificuldade maior, ou tão grande quanto, a questão de controlar as posturas, diminuir as ações de miliantes aqui e acolá, preventivamente, não seria romper essa cultura existente, não só no Nova Iguaçu, como em todo estado, mas no Nova Iguaçu não deixa de ser diferente. Do jeitinho, do que eu posso, disso, isso aqui é o meu espaço e sem se importar com o vizinho. Isso talvez não seja o seu maior desafio para poder implantar todas essas políticas que o senhor pretende? Pode ser que seja, mas assim, eu acredito que aonde você tem uma legislação, vamos dizer assim, inchada, você gera uma fiscalização exacerbada. E é possível que aconteça, como de repente, pode ser que aconteça tanto agora quanto depois, mas a nossa ideia é tentar resumir para melhor funcionamento da ordem pública. Se tiver que a gente propor um raio-x do nosso código de postura para resumir melhor, para ver aquilo já está... Eu acho que o nosso código de postura de 90, não sei, muitas coisas se tornaram mais dinâmicas. Então, não sei, pode ser uma ideia, mas a gente vai atuar sim, a gente não vai, em hipótese alguma, permitir que seja feito nenhum tipo de ato incondizente com a realidade do que a gente quer. Então, a gente vai propor, a gente vai trabalhar isso. Inclusive, tivemos uma reunião hoje que, coincidentemente, surgiu essa pauta de analisar o que, de fato, é servível para a gente conseguir ter uma fiscalização assertiva e fugir... Porque muitas vezes são essas pequenas transgressões que dão a sensação de impunidade, de falta de autoridade e que ensejam atos maiores. Porque se eu estacionei errado aqui e não recebi uma multa, isso me permite pensar que não tem autoridade, que eu possa fazer algo pior. Infelizmente, algumas das nossas leis, inclusive se você jogar para a esfera federal, como o penal, como a LEP, são lenientes, né? Então, acaba que o cara o mau elemento ali que usa o livre-arbítrio para praticar o caos, ele acaba sendo incentivado pelas nossas leis. Então, aquilo que compete à esfera municipal, a gente vai fazer toda a leitura possível para poder minimizar os impactos negativos, as transgressões, e poder fluir de uma maneira mais ordeira. Né? E é normal, não tem jeito. Você para ver, só fazer uma digressão rápida aqui, quando pega o delito de maior impacto, que é o homicídio. Né? O cara tem que... A taxa de resolução 5 ou 8%. O que significa? 7%. O cara tem que matar 20 vezes para ser preso, para ser identificado. Né? E mesmo assim você gera um incentivo muito grande. Então a ideia nossa no município é enxergar o que é possível fazer. Né? Mas isso aqui tem coisas que está sendo cobrada que realmente já passou. Aí o cara vai lá, dá um exemplo aqui bem, não estou dizendo que aconteça isso, né? Mas você só pode trabalhar com um microfone preto. Mas hoje tem vermelho, tem azul, tem branco, tem personalizado. Não, mas se é preto vai ter que te multar. Então, essa redoma de possibilidades fiscalizatórias que gera, vamos chamar assim, do jeitinho, da corrupção. Então, é um trabalho que vai ser feito. A gente tem uma subsecretaria hoje criada na Senseg que é responsável por monitoramento, responsável por projetos especiais, internos e externos. Então, a gente vai colocar tudo em pauta. Se o tempo nos permitir e o apoio do Legislativo e do Executivo, eu tenho certeza que será feito, a gente vai avançar. Se, por um acaso, não houver reeleição, eu espero que a consciência se toque no novo gestor e que possa levar para frente aquilo que está... Que dê continuidade. Né?
Tem mais uma pergunta do Vitor Moraes, que é morador do centro. Ele queria saber sobre a poluição sonora no calçadão. Ele comenta que é a guerra de som das lojas, se existe algum plano para tentar ordenar ou organizar essa situação. A questão sonora, às vezes, em algum momento, é aviltante mesmo, assim, incomoda. Mas ali é um setor comercial, a gente tem que ter um bom senso, a gente tem que entender. Vamos conversar, obviamente, com as associações comerciantes. Eu acho que, naquele ponto ali, é complexo você determinar o que é... O que decibel que é excesso, né? Né? Assim, vamos parar para ver, vou cobrar numa situação que é extremamente comercial, não tem residência, né? Trabalhar, vai ter que ter aqui a lei federal, a lei do silêncio, 80 decibéis, é complicado. Então, são prioridades. Ali, se não tiver incômodo, impacto negativo para a população residente que mora, que dorme, eu acho que tem que fluir. A área de hospital, escola... Não, exatamente. Aí a gente vai, claro, aí a gente vai ter que ter uma atuação, obviamente, mais pujante. Mas fora isso, tem que ter o bom senso. Mesmo no centro do comércio, né? Que é o calçadão tem... Como você guerra de venda, né? Quando chegar no Saara, um exemplo, vai pôr. A própria população comunicando, negociando, compra lá, compra de cá, acaba tendo né? Olha só, o espectador aqui que está nos assistindo, Jorge Augusto, ele fala especificamente sobre a questão das passarelas, que após as 20 horas tornam-se muito perigosas a travessia. E ele cita especificamente a que fica em frente à concessionária Alto Iguaçu. Tem alguma coisa específica, algum projeto para isso? Tem sim. As passarelas? A gente já conversou também, são muitas demandas reprimidas, mas são demandas que você para ver que, poxa, tu chama para o jogo, mostra um projeto para iniciativa privada, a gente consegue ter apoio. Não vou ficar esperando o verbo entrar, vamos chamar para o jogo. Eu acho que é normal, todo mundo sai ganhando. Eu não sei agora, me fugiu aqui a nomenclatura, mas tem uns braços, ferros que coloca, que evita o cara de moto ter um acesso, uma fluidez mais rápida para poder cometer seu assalto. Então existe, a gente vai mapear as passarelas que têm esse impacto, inclusive, agora desculpe aqui quem estiver me ouvindo do governo, mas eu conversei com alguém do governo que inclusive já passou essa demanda e já tem mais ou menos um norte para poder ajustar isso, a gente vai fazer. Ainda que não zere, dificulta pelo menos, né? Ainda que não zere, com certeza melhorar a iluminação, vai... Exatamente. Porque o cara vai, assalta. Aí, para poder não pegar o trânsito, ele atravessa com a moto ali. Sim. Eu já vi, particularmente, não em Nova Iguaçu, mas em outros lugares acontecer isso. Então, a gente vai... A ideia da segurança, da nossa secretaria, ela é dificultar o crime. Inibir o crime a todo momento. Então, se a gente conseguir isso, reduzir a zero, poxa, é um sonho, é um ideário, né? Infelizmente, é uma utopia. Mas, pelo tamanho da cidade que é Nova Iguaçu. Porém, a gente vai fazer o nosso melhor para reduzir, para poder inibir, para desmotivar, se é que pode falar isso. Tá certo. Vou fazer um pedido aqui da Tânia Mara. Ela falou que mora próxima à Faculdade Estácio de Sá e os carros ficam estacionados no portão, em frente aos portões das garagens. E ela pediu para que o senhor olhasse para essa questão. Eu sei que são coisas muito... minuciosas, né? Talvez detalhes, mas está passado o recado aqui, quando for possível. Não, claro, e você vai ver que é a questão da conscientização, né? Não adianta, se o próprio morador, aquele que também, né? Aquele que usufrui da cidade, seja para estudar, seja para entreter, acaba tendo um desrespeito, porque eu tenho certeza que às vezes o cara sai de Nova Iguaçu, vai para outra região, ele não vai fazer isso. O que faz na sua cidade? Né? Por que ele vai menosprezar a sua cidade? Ele não vai fazer isso na Barra da Tijuca, ele não vai fazer, porque vai perder o carro, vai levar e acabou. Vai ter que ir lá para Santa Cruz, lá buscar o carro no depósito da prefeitura. Então, enfim, a gente tem que ter essa conscientização. Vamos fazer muitas políticas de conscientização. Né? Vamos fazer, a gente está pensando aqui alguma coisa ligado enfim, a divulgação em massa desse viés de conscientização, de educativo mesmo ali. Tem muita coisa que... Por isso que eu falo, se eu for criar uma vertente de vaidade da secretaria, as coisas não vão funcionar. Então, estou sendo muito bem recebido pelos secretários. Tive, inclusive, que eu lembrei aqui agora, uma conversa com o secretário Manelzinho, o Manel, perdoe aqui a intimidade, desculpa, que tem licença poética, né? Com o Manel, secretário de Saúde de Nova Iguaçu, e lá, por exemplo, o Hospital da Posse tem um grande impacto por politrauma de acidente de moto.
Então, você vê, são motos, motoqueiros sem capacete, é uma loucura. Então, isso implica em segurança também, segurança de trânsito, né? Então, enfim, a gente está já ativando palestras. Tive com o Coronel Rocha, que é o diretor da Lei Seca do Rio de Janeiro, fui muito bem recebido, a minha equipe toda, quero aqui já externar uma honra de ter recebido da forma que recebia. Vamos criar programas para a cidade em relação a isso, inclusive trabalhando com a Secretaria Municipal de Educação também, com a Secretaria de Estado, que a gente está já vinculando, para poder não só atuar nos alunos da rede fundamental, mas também transcender para a rede de ensino do Estado, as escolas particulares também, enfim, as universidades, para fazer palestras explicando, conscientizando, e assim vai. Assim a gente vai conseguindo tampar os buraquinhos que acaba, às vezes, transcorrendo Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta agora até de cunho pessoal. Nas suas andanças aqui pelo município de Nova Iguaçu, o que particularmente o senhor vê assim e te incomoda mais fortemente do que outros problemas e que você botou na cabeça que aquilo ali vai ser resolvido? Tem algo assim que já tenha despertado a sua indignação? O desrespeito. O desrespeito, às vezes, com as nossas leis, com os nossos códigos, isso eu vejo muito, né? E, às vezes, eu vejo aquela questão tá indo, então deixa rolar. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação. A gente como cidadão, tem que ter um respeito muito grande, porque vai dar problema. Então, o Balada Legal é uma atividade desse programa, a gente vai avançar, institucionalizar por toda a Nova Iguaçu. Não é uma rota de atrito, não é uma rota de conflito. Tivemos uma reunião hoje com os comerciantes proprietários da rua José Alberto Nader, que é um centro pujante ali dos bares, enfim. Foi acatado, inclusive fizemos um termo de ajuste de conduta, acatado a decisão do prefeito. A gente conseguiu, a princípio, e acredito que pela conversa foi muito produtiva, chegar no bom senso, onde não atrapalhe o próprio, vamos chamar assim, a vida, o faturamento deles, assim como também da região residencial. Então, o que mais me deixou assim um pouco impactado na hora é isso. Você, não estou dizendo que é o caso deles ali, porque vai indo, né? Mas esse desrespeito com o básico. Não é preciso você estudar o código de postura da cidade, não é preciso você... É uma questão de ética. Seu direito vai até onde... Exatamente. E assim, o que eu vou apelar muito é a ética. A ética nunca é individual. A ética é coletiva. A ética é quando você compartilha uma inteligência a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Então, se você não tiver essa noção, eu acho que nada dá certo. Cunho pessoal, cunho profissional e muito menos da porta para fora da tua casa. Então, assim, a gente vai bater muito nisso. Eu acho que a gente vai ter apoio de todos, não tenha dúvida. Tem muita gente que quer se manifestar, colocar e participar. Tá certo. Secretário, o programa está chegando ao fim. Está chegando ao final aqui, né? A entrevista aqui com Igor Porto, né, o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu. Estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista de hoje, Estúdio B Central de Entrevista. E tem mais alguma pergunta, Thaís? Dá tempo? Mais uma. Sérgio Ricardo, ele pergunta, é uma questão até que não é fácil de falar, mas sobre a milícia. Ele pergunta até qual o plano para acabar com a milícia. Aquela questão que eu havia falado da ingerência ou da confusão que está se fazendo na questão da segurança pública com a segurança da Polícia Militar ou dos equipamentos do Estado. Né? Exatamente. É Sérgio, né? Sérgio Ricardo, isso. Então, Sérgio, boa noite. Na realidade é o seguinte, a gente, como a gente já discutiu aqui, quem monitora as atividades de milícia é o poder do Estado, de polícia do Estado. Né? Eu acredito que a gente vai contribuir como segurança municipal naquilo, mas se tiver alguma interferência da nossa ação para a atividade criminosa, claro que a gente vai recorrer ao Estado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter um alinhamento, um intercâmbio bacana ali de ações e vamos tentar vamos fazer o melhor. A gente não pode atuar direto, né? Mas vamos torcer para que as coisas sejam prósperas ali para todos os sentidos. Tá certo. Estamos chegando ao final de mais uma entrevista aqui no Estúdio B, Central de Entrevistas, com Igor Porto, secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu. Thaís, muito obrigado aqui para nos engrandecer o nosso debate. E agora deixo a palavra com o secretário para se dirigir ao povo de Nova Iguaçu. O que ele tem a falar sobre as últimas
as suas considerações finais. Então, poxa, muito obrigado, Marlon, Thaís, obrigado pela gentileza de me receber aqui. Eu acho que é muito importante você ter um debate democrático, um debate onde você possa expor todas as suas ideias. Eu acho que é isso mesmo, o povo tem que saber aquilo que você traça como meta, aquilo que você traça como diretriz. Eu vou fazer isso a todo momento. A Secretaria de Segurança Pública de Nova Iguaçu está extremamente aberta a diálogo, uma forma consultiva. Eu faço um apelo a todos aqueles que se consideram da sociedade política de Nova Iguaçu, que possam dialogar, vamos criar um bom senso, vamos polarizar menos para que a gente possa construir. A gente não pode desagregar, é construir. Vou contar muito com a colaboração de todos os concidadãos, seja da sociedade civil, seja da sociedade comercial, para enxergar o melhor caminho para que fique o legado. A ideia é essa. E eu tenho, se vocês me permitem só encerrar, com uma frase que é de um grande revolucionário norte-americano, que é Thomas Paine, quando ele diz que o tempo converte mais do que a razão. Então, eu acho que todos nós já estamos cientes que já não tem mais tempo para entender que o certo é o certo. E isso é feito com várias mãos, e é a sociedade política, é a sociedade civil, e a melhor forma, mais perfeita de se fazer política, quando a sociedade civil se organiza e se dispõe, se joga de fato, literalmente, para poder ser um colaborador na política pública. É isso. Muito obrigado, gente. Eu agradeço aqui. Deixo um abraço a todos vocês que participaram, nos prestigiaram, aí o Estúdio B Central de Entrevistas, e convido todo mundo à próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, Dr. João, prefeito de São João de Meriti, vai estar aqui conosco, debatendo as coisas da Baixada e, muito especificamente, a questão da concessão da nova Dutra, melhor dizendo, da Via Dutra, a concessão que pode ser que mude de mãos aí, e a Baixada tem que fazer valer os seus direitos, porque senão vai perder o bonde aí. Então, o Dr. João, prefeito de São João de Meriti, estará conosco na próxima segunda-feira no Estúdio B Central de Entrevista. Uma boa noite a todos.